paz do Senhor, meus irmãos, e no vídeo de hoje nós falaremos sobre a pior geração de cristãos que os nossos olhos poderiam contemplar. E se vocês já estão interessados no assunto, foco na palavra. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal No Caminho da Paz em Cristo. E antes de nós iniciarmos o assunto de hoje, eu já vou pedir para os irmãos se inscreverem no nosso canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho de notificações e compartilhar o nosso vídeo para que ele alcance muito mais vidas. E o assunto de hoje está pesado, está um assunto tenso. Essa com certeza é uma das piores gerações de cristãos dos últimos tempos. Cristãos mimados, adúlteros, infiéis, não suportam ouvir não suportam a sã doutrina e detestam a palavra de Deus. Por isso sempre reagem mal quando alguém lhes diz: isso está errado, isto é contrário à Bíblia. Eu fico sempre muito assustada quando eu vejo tantos escândalos envolvendo a Igreja do Senhor. Muitos se apostatando da fé, muitos envolvidos em coisas terríveis que jamais nós poderíamos imaginar. Mas é mistério que tudo isso aconteça. A palavra de Deus já nos alerta acerca disso. Agora eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos e eu gostaria da atenção de vocês. Irmãos, está surgindo uma nova igreja. Está nascendo um novo evangelho, o evangelho do amor, o amor liberal, o amor que permite tudo. Prestem muita atenção no que eu estou dizendo. Está nascendo uma nova igreja, um novo evangelho. E eu vos digo, esse evangelho que agora está sendo pregado não é o evangelho de Cristo. Em nome do amor, pessoas fazem coisas horríveis e vocês sabem disso. Então, estão surgindo, estão aparecendo os novos pregadores para essa nova igreja, os seus cantores, os seus ministros de louvor para essa nova igreja, para esse novo evangelho. Todas as vezes que eu vejo alguns pseudos cristãos que se apostataram da fé, indo até as mídias sociais, falar as coisas que eles vêm falando, eu tenho a clareza de que algo virá por aí. E eu quero que vocês fiquem muito atentos a isso. Está vindo algo grandioso e vocês precisam estar próximos do Senhor. Esse novo evangelho é um evangelho liberal. É um evangelho que aceita tudo das pessoas. Elas não precisam se preocupar com nada, porque o amor é tudo. O amor, ele venceu. Então eu quero muito a atenção de vocês. Essa igreja já nasceu e essa igreja vai ganhar corpo e vez. E também vai ganhar força e terá o apoio de muitos. Por que que eu digo isso? Porque tem pessoas grandes por trás destes irmãos que desertaram da fé e que agora falam tudo contrariamente ao evangelho do Senhor Jesus. Observem, eles são simpáticos, eles são agradáveis, eles são talentosos, eles têm um bom discurso, eles têm uma excelente oratória e muitos irão segui-los. E estes que aí estão são aqueles que futuramente perseguirão a Igreja de Cristo, levantarão a perseguição contra aqueles que não aceitam o seu falso evangelho. Tenham uma visão espiritual acerca do que eu estou falando, irmãos. Tenham uma visão espiritual, porque isso vai acontecer, já está acontecendo, e eles vão se organizar agora de uma outra maneira, de uma maneira física. Eles estarão juntos falando contra o evangelho do Senhor. Aí eu te digo, um cristão, ele pode frequentar balada? Ele pode ir para balada? Pode. Pode sim, pode ir. Um cristão, ele pode beber? Pode. Um cristão pode fornicar? Pode. Um cristão pode mentir? Pode. Um cristão pode fazer o que ele quiser.
mas não é lícito que ele faça. E se ele pratica tais coisas, ele não pode ser chamado de cristão. Ele pode ser chamado de crente, nunca de cristão. Porque o que é ser cristão? À luz da palavra de Deus, eu vou falar para vocês. Tomem as suas Bíblias em mãos e fiquem refletindo acerca do que eu estou falando. Nós vamos iniciar a leitura em Atos 11, 26. Está escrito assim: E tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Então, olha o que eles estavam fazendo. Reunidos, juntos, ensinando, ministrando a palavra do Senhor. Foi a primeira vez em que essas pessoas reunidas foram chamadas cristãos. Irmãos, eu quero fazer uma diferenciação entre as coisas. Uma coisa é a pessoa que é crente e outra coisa é a pessoa que é cristão. O crente, ele pode até crer em Cristo, ele pode até admirar a Cristo, e ele pode até achar legal, bacana a sua proposta, mas ele não é uma pessoa que está disposta a viver uma vida de acordo com a palavra de Cristo. Então ele crê, ele acha a proposta legal, bacana, mas ele não está disposto a viver esse evangelho de Cristo. Então não chame de cristão quem é crente, quem crê, quem simpatiza com Cristo. Ser cristão é algo muito mais profundo. Eu professo a minha fé em Cristo, eu sigo a Cristo, eu sirvo a Cristo, eu obedeço a palavra de Cristo, Cristo é a razão da minha vida e eu me pareço com Cristo. A partir do momento que eu começo a viver esse evangelho, eu me torno uma pessoa parecida com o Senhor. Cada vez que eu obedeço, quanto mais eu obedeço, quanto mais eu busco, quanto mais eu me envolvo com a pessoa de Cristo, mais parecido com Cristo eu me torno. Então, é um princípio das coisas, a obediência à palavra do Senhor. Se eu falo contra o evangelho de Cristo, se eu não concordo com o evangelho do Senhor, se eu acho que esse evangelho não está de acordo, poderia ser modificado, melhorado, transformado, adequado, eu não posso ser chamado de cristão. Eu não posso. Se alguém fala contra Cristo, se alguém persegue a igreja de Cristo, essa pessoa não é um cristão. Ele é um anticristo, ele é um anticristão. Então, percebam isso. Aquelas pessoas que antes subiam aos púlpitos para adorar a Deus, para louvar o Senhor Jesus, que ministravam a palavra do Senhor, hoje se afastaram da fé e falam contra Cristo e contra a sua igreja. Vamos ler Atos dos Apóstolos, porque eu quero que fique muito bem claro. Quando você persegue alguém que está pregando o evangelho de Cristo, não é a pessoa que está pregando que você está perseguindo ao Senhor. E isso ele disse ao apóstolo Paulo. Nós vamos ler na Bíblia. É do conhecimento da igreja do Senhor as barbáries que o apóstolo Paulo, até então Saulo, cometia contra a igreja do Senhor. Matava, prendia, perseguia, estava presente na morte de Estevão. Em todas essas coisas ele estava envolvido. Aí quando você abre a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, em Atos 9, nós vamos ler o verso 4, está escrito assim: E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, deixa eu dizer, de uma maneira velada, eles vêm perseguindo a palavra do Senhor. Eles vêm lutando contra o Senhor. Só que eles fazem de uma maneira mascarada. Eles falam contra a igreja de Cristo, quando na verdade eles estão falando contra a palavra do Senhor, contra o próprio Senhor. Eles nos chamam de legalistas, nos chamam de insanos, de loucos, de religiosos. Eu nem posso enumerar o tanto de adjetivos que nós temos, né? Fanáticos religiosos, são muitos desses adjetivos, mas na verdade não é contra nós que eles estão falando, é contra o Senhor.
falam contra nós porque nós queremos obedecer a palavra do Senhor, porque nós somos resistência às heresias, às mentiras que eles vêm pregando. Irmãos, eu vou repetir, em nome do amor, as pessoas fazem muitas coisas. É Cristo quem transforma vidas. É Cristo quem muda vidas. O chamado é pregar o evangelho. Ide e pregai o evangelho, mas o evangelho da verdade, essa palavra que está aqui, ela é inerrante. Essa palavra é a palavra de Deus. Jesus é o próprio verbo que se fez carne. Então, irmãos, não sejam enganados. Não fiquem preocupados com aqueles que se desviaram da fé. Eu digo a vocês, se verdadeiramente esses que hoje estão desviados pertencerem ao Senhor, o Senhor os trará de volta. E o Senhor usará a maneira, o modo, o critério que Ele quiser, porque Ele é Deus. E nós não podemos fazer nada. Então o Senhor Jesus disse que todos aqueles que o Pai entregou em suas mãos, nenhum se perdeu, senão o filho do pecado. Nós sabemos que é Judas. Judas se perdeu. Por que Judas se perdeu? Estava com Cristo, mas não fazia parte da igreja de Cristo, não fazia parte do corpo de Cristo. O Senhor Jesus nos diz, e ele é claro, todos aqueles a quem o Pai me entregou, nenhum se perdeu, nenhum vai se perder. Se esses que se desviaram, que se apostataram da fé e hoje falam contra o evangelho de Cristo, verdadeiramente pertencer ao Senhor, retornarão. Então o que eu digo a vocês, fiquem atentos, fiquem alertas, porque vai chegar um momento, eu lhes digo, em que esse novo evangelho, em que essa nova igreja que está surgindo, terá um lugar para se reunirem, terão seus seguidores, aqueles que os amarão, e ali se levantará pessoas contra o evangelho do Senhor, contra aqueles que insistem e permanecem no evangelho de Cristo. É profecia? Não é profecia. Eu não sou profetisa. É revelação? Não é revelação. São fatos visíveis a todos aqueles que analisam as coisas que estão acontecendo. Eles já estão sendo separados e preparados para combater a igreja do Senhor. Guardem essa mensagem no coração de vocês. Irmãos, por favor, em nome do Senhor Jesus, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, tenham vida com Deus, se aproxime do Evangelho do Senhor, porque virá tempos difíceis para a Igreja de Cristo. E esse tempo já está aí, irmãos. Vejam, sejam sensatos, se aproximem de Deus, busque ao Senhor na palavra dele. Tudo que nós precisamos, toda a profecia que nós precisamos, toda a revelação que nós precisamos está aqui no livro santo. É só vocês quererem ter comunhão com o Senhor. Eu vos deixo aqui. Agradeço a atenção de todos. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo. E até a próxima. Fiquem com Deus.